Boa tarde. A presidente Dilma Rousseff sancionou no dia 23 de abril o Marco Civil da Internet. O Brasil tem agora um instrumento efetivo para garantir a liberdade de expressão, o respeito à privacidade das pessoas e das empresas e aos direitos humanos na internet. Com a nova lei, não importa se a empresa é brasileira ou estrangeira ou se os dados estão armazenados aqui ou fora do país. Para todos os dados coletados no Brasil, vale a lei brasileira e os direitos do usuário da internet têm que ser respeitados. Com isso, a partir de agora, qualquer cidadão que tiver os dados utilizados e divulgados sem a sua expressa autorização pode recorrer à Justiça para exigir a proteção de direitos. E para falar mais sobre esse assunto, estamos aqui com os professores do curso de Sistemas de Informação da Facisa, Gemerson Damásio, e João Ademar, que também é professor do curso de Direito. Professores, sejam bem-vindos ao programa Tema Jurídico. Muito obrigada por estarem aqui hoje conosco. Eu que agradeço. Com a aprovação do Marco Civil, a vítima, a partir de agora, tem mais segurança. Ela poderá pedir ao provedor da internet que retire o material publicado sem necessidade de recorrer à justiça. Antes, a internet era tida como uma terra sem lei. Professor João Ademar, agora podemos dizer que teremos ordem na internet? Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Emerson. Primeiro, é um prazer estar aqui. Eu sempre venho, quando eu venho para o tema, eu venho com a maior alegria. Assim, sem dúvida, é um programa que, mais do que tudo, reflete o que é o nosso curso de Direito. É um programa de vanguarda, é um programa inovador, é um programa, enfim, com as qualidades que nada mais são que as qualidades que a gente prima enquanto meio acadêmico lá no nosso curso. Sandra, eu sempre converso com os meus alunos, sobretudo quando eu introduzo na disciplina de Direito Digital, que é a disciplina que, de certa forma, tem bastante relação com agora o Marco Civil, que o direito e o caos eles andam muito junto. Quer dizer, é missão do próprio direito, o direito enquanto fato social, de alguma forma, gerar atributos que possam vir a minimizar o que literalmente a gente chama de caos. A sociedade ela vive a partir desse conflito. Só que dentro de uma perspectiva de um mundo concreto, isso é fácil. É como se você colocasse o caos dentro de uma caixa, fechada hermeticamente. Agora, no mundo virtual. E pensasse assim, fechando, eu tenho controle. O problema é exatamente essa lógica do virtual. A gente tem um autor muito conhecido, talvez seja o maior filósofo na área de saber cultura, nessa nova área, que é o Pierre Levy. Ele fala de virtualização exatamente no conceito de potencialização. O virtual não é uma oposição ao real. O virtual é o real dentro de uma exponenciação de realidade. E, então, assim, tudo aquilo que é feito no mundo virtual, ele é exponenciado àquilo que seria o seu equivalente dentro do mundo concreto. Então, assim, imaginar que nós teremos uma ordem na internet, nunca. Nós nunca teremos ordem na internet, assim como nós nunca teremos ordem em canto nenhum no mundo. Na verdade, o Marco Civil ele vem para tentar postular circunstâncias que visem minimizar transtornos decorrentes. O que é que muda na vida das pessoas, então, a partir daí? Olha, as pessoas elas vão se sentir instigadas a buscar relações, ou dentro da própria relação jurídica, ou dentro das próprias normas, dentro das normas, das próprias aplicações dessas normas. Eu falo isso em relação a crimes na internet. O que é que vai mudar na vida das pessoas? É interessante que essa pergunta seja uma lógica que, para muita gente, é uma resposta do Marco Civil, e não é. O Marco Civil não cuida de crime. O Marco Civil, como o próprio nome diz, ele cuida das relações civis. O Marco Civil é uma norma de direito privado. Não quer dizer que as circunstâncias vinculadas a ações criminais estejam desprovidas de tutela jurídica. Não. Mas eu vou lá no Código Penal, vou dar um exemplo. Existe no Código Penal, a partir da famigerada Lei Carolina Dickmann, um dispositivo, que é o dispositivo do artigo 154-A, que vai tutelar a invasão de terminal informacional. A partir do momento que o camarada invade um terminal, invade um dispositivo de informação, mediante violação de dispositivo de segurança e com fins
a gerar dano a terceiros, ele vai responder por um crime. E mais do que isso, esse é o que a gente chama de crime próprio, que é um crime que é vinculado só ao ato na internet. Mas todos os outros crimes do mundo concreto, mesmo que não tenham sido pensados para a internet, elas podem ser aplicadas na internet. São chamados crimes impróprios. Os crimes contra a honra, por exemplo. Se eu caluniar alguém na internet, eu vou responder criminalmente da mesma forma que eu respondo caluniando alguém no mundo não virtual. Mas isso não é uma ação do Marco Civil. Essa pergunta é interessante até para desmistificar um pouco essas duas circunstâncias. Agora vem uma questão. Quem fiscalizará isso? Nós. Então, assim, na verdade, assim, a ação cidadã é a ação necessariamente fiscalizatória. Então, nós, enquanto agentes, mais do que usuário, nós vamos ter que ir à Anatel, nós vamos ter que ir aos PROCONs, nós vamos ter que ir à CGI. A CGI é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, e fazer valer nessa busca a resposta aos eventuais atos ilícitos que venham sendo cometidos. O Ministério Público pode ser chamado a representar a sociedade nessa circunstância, mas, mais do que tudo, a gente não pode e não deve nunca, repito, como cidadão, esperar as respostas aos danos eventuais do Estado. O Estado ele teve a missão de gerar a norma. Nós somos os responsáveis para que esta norma, de fato, venha a ser praticada. Isso vai dar um pouquinho de trabalho, né? Agora vamos conversar com o professor Gemerson. Professor Gemerson, ficaremos mais protegidos com uma regulamentação, na sua opinião? Primeiro, boa tarde, Sandra. A resposta é sim. Existem alguns aspectos dessa lei, aspectos técnicos, que fazem com que o usuário tenha mais segurança. O primeiro deles é que ela obriga as empresas que retêm informação dos usuários a não violar essa informação. Não é mais permitido nem violar e nem transmitir essa informação sem o consentimento do usuário, como você bem falou. Isso era prática comum, mesmo ilegal já antes do Marco Civil, mas era prática comum, a gente sabe que isso acontecia, mas pelo menos agora existe uma lei que pontualmente diz que isso configura crime. O segundo ponto é que as empresas agora elas são obrigadas a reter informações de acesso dos usuários por pelo menos um ano. Isso tem algumas complicações técnicas, as empresas vão precisar se adaptar, mas isso ajuda muito quando acontece um crime e é necessário saber quem cometeu. Antigamente, acontecia um crime e, quando você pedia a informação a uma empresa, ela dizia, olha, a gente não tem mais essa informação porque a gente não tem capacidade de armazenamento aqui e agora isso... Elas são obrigadas a ter essa capacidade de armazenamento. Ajudará a elucidar casos de crimes virtuais onde a perícia técnica se fizer necessária. Agora, professor, a partir do momento que uma imagem é compartilhada na internet, é possível excluí-la? Quando algo é publicado, não temos mais esse controle. Como é que isso funciona? É bem interessante essa pergunta, porque a maioria dos usuários acha que a exclusão é definitiva. Bem, o Marco Civil ele impõe que as empresas definitivamente apaguem as informações dos usuários. A empresa pode fazer a sua parte. O grande problema é que, quando você compartilha alguma coisa na internet, aquela informação que está disponível ela é facilmente copiada. Facilmente. Você tem uma foto no Facebook, alguém aperta o botão direito, copiar. Essa pessoa, assumindo o risco, ela pode fazer o que quiser com essa foto. Ela pode publicar em outros sites, ela pode fazer uso inapropriado disso. E imagine uma situação que, por exemplo, alguém pega uma foto sua com roupa íntima, porque você achou isso interessante ser publicado, e leva para fazer propaganda de coisas bem inapropriadas num site russo, que você nunca vai conseguir buscar essa imagem, ou um site em japonês, ou mandarim, em chinês, você nunca vai ter capacidade de buscar essa informação. Então, a informação vai estar perdida por lá. É sua imagem, provavelmente você nunca vai conseguir remover isso, né? E assim por diante. Agora, professor, é possível realmente rastrear tudo o que a pessoa faz na internet a partir desse armazenamento aí de dados que as empresas são obrigadas? Certo. A resposta também é não. Ela melhora um pouco a coisa. A questão é a seguinte, quando nós fazemos um acesso à internet, nós estamos fazendo o uso de um endereço chamado endereço de IP,
que identifica unicamente a máquina que está acessando a internet. Quem está por trás dessa máquina nem sempre vai se dizer, era eu. Né? Alguém pode... Você tem meios de dizer, não era eu, a máquina é minha, mas... E outro problema é que o Marco Civil ele não impõe a necessidade das empresas reterem todas as informações. Na verdade, ele restringe isso. Ele diz, olha, você não pode guardar informações sobre, por exemplo, que sites as pessoas estão visitando. Isso não é permitido. Isso é proibido, na verdade. Né? As empresas não têm como saber quais foram todos os sites que você visitou para fins estatísticos, por exemplo. Isso é proibido. A informação que pode ser retida é a informação sobre acesso. Que IP acessou determinado site e em que hora ele encerrou esse acesso. Essa informação ela é pouca, não é o todo. Né? Você diz assim, mas era interessante a gente saber o que as pessoas fazem. Não, não é. Isso é questão de privacidade. Em contrapartida, ter essa informação do IP, hora de acesso e hora que se encerrou o acesso, é extremamente válido, porque você consegue relacionar fatos que ocorreram com a hora que ocorreu, e na hora que ocorreu com o IP, e com o IP você consegue identificar quem fez o delito eventualmente. Agora, professor João Ademar, a quem recorrer quando se sentir lesado? Como é que deve se proceder? É mais ou menos aquilo que eu tinha dito, assim, a gente tem que ir em busca os agentes que vão estar, de certa forma, agindo como órgãos... mas eles parecem um pouco distantes, né? Mas não temos outra opção além disso. É como eu digo, assim, voltando àquela questão criminal. Eu não posso chegar numa delegacia e fazer um BO, a não ser que exista por trás daquele dano um tipo penal específico. Então, tudo bem. Se a pessoa se vê na internet agredida moralmente, um crime contra a honra ou uma agressão... Primeiro passo. Vai para a delegacia, esquece o Marco Civil, vai na delegacia e faz um BO. Aliás, mais importante do que isso, vai munido da prova digital. Talvez a grande amarra que o sujeito vai ter que ter, e aí para além da própria questão criminal, é aquilo que a gente chama de manutenção da prova virtual. E aí isso vale sim para o Marco Civil e para quaisquer outras modalidades protetivas que estejam presentes no direito. E isso só é feito dentro de uma lógica a não se ter margem à imputação da veracidade da prova através do que a gente chama de ata notarial. Em outras palavras, se eu imprimo uma folha, ou se eu dou um print screen e salvo a tela, a outra parte facilmente poderá contestar a exatidão daquela prova. O professor Jameson sabe tão bem, e enfim, qualquer pessoa que tenha um conhecimento basilar em informática sabe da facilidade de montar uma página virtual, ou montar uma página, montar uma foto, enfim. Então, quando eu saio do virtual e eu vou para outro tipo de suporte, no caso, suporte físico, eu gero a possibilidade de ruptura daquela veracidade. Se você me pergunta, os cartórios estão preparados para gerar esta ata notarial? Eu lhe digo, absolutamente não. Porque é tudo muito novo, na verdade. Tudo é muito novo. O correto é, eu tenho que chegar no cartório, abrir o meu monitor, ou ir munido do endereço, e dizer, eu quero que você ateste que neste dia, esta hora, isso aqui existe. Por quê? Porque se a pessoa retira isso do ar, você tem a prova de que estava lá. Ok, então a gente vai dar uma pausa e no próximo bloco a gente discute a questão do direito à privacidade. Até já. Voltamos com o tema jurídico que hoje está discutindo, a questão do Marco Civil da Internet. A nova lei está baseada em 3 princípios, entre eles o da neutralidade, que garante tratamento isonômico para qualquer pacote de dados, sem que o acesso ao conteúdo dependa do valor pago. Os provedores ficam proibidos de discriminar usuários com base nos serviços ou conteúdos que acessem, ou melhor, acessam cobrando mais de quem acessa vídeos, por exemplo. Professor Gemerson, como o usuário pode ter certeza de que a velocidade contratada é realmente a velocidade utilizada?
Bem, existem excelentes ferramentas hoje em dia disponíveis de forma gratuita na internet. Essas ferramentas elas são tão boas que você não precisa nem instalar no computador. Você acessa um site, aperta um botão, iniciar teste, e ele mede a velocidade do seu acesso à internet. A resposta é rapidinho, é coisa de alguns poucos segundos. E, bem, aí você vai poder constatar o que, na prática, a maioria das pessoas constatam. E de uma forma bem simples, né? Que a velocidade é bem inferior ao contratado, na maioria das vezes. Né? Professor Gemerson, como essa regra da neutralidade pode melhorar a navegação? Como você bem falou, a neutralidade ela vem para tentar resolver um problema que existia, que era, por exemplo, as pessoas estão tentando assistir vídeo e, a princípio, a conexão está boa, está tudo indo muito bem, a pessoa está... Mas mais pessoas na região dela começam também a assistir vídeo e o servidor de internet ele tinha a opção de piorar, ao invés de... Olha só, a demanda aumentou, porque as pessoas estão vendo vídeo, que é uma coisa que, em termos de dados, é cara, né, é pesada. Então, a qualidade da internet, ao invés de aumentar, diminuía, porque as empresas elas se davam o direito de piorar um pouco a qualidade quando se tratava de vídeo, já que vídeo é um dado muito pesado e assim por diante. Então, diminuía. Outro caso era no caso das conversas via Skype. Esse é um caso interessantíssimo. Né? As mesmas empresas que vendem internet vendem serviço de telefonia. Então, elas têm total desinteresse no Skype, que é um serviço de ligação gratuita para qualquer lugar do mundo. Eles preferem que você pague. Então, agora, eles também diminuíam a qualidade do serviço quando você estava usando Skype. Isso que você está falando, né? A qualidade de banda larga ofertada pelas empresas no Brasil é baixa. Isso. A quebra da neutralidade por motivos técnicos pode beneficiar o desinvestimento na infraestrutura de telecomunicações que a sociedade precisa, na sua opinião? Certo. Olha só, isso aí presume que as empresas vão alegar o seguinte, eu estou tendo que gastar agora mais dinheiro para aumentar o serviço para as pessoas que estão lá, então eu não vou expandir muito a rede agora, não. Os usuários que estão esperando, esperem mais um pouquinho que eu vou tentar resolver esse problema que o governo me arrumou. Isso não vai ser necessário. Eu acredito que isso não vai acontecer, primeiro porque é o seguinte, essas empresas elas têm muito a ganhar com esse mercado. O brasileiro paga 10 vezes mais proporcionalmente do que um americano pela mesma qualidade de internet. 10 vezes mais. Ainda tendo um serviço de muita baixa qualidade. Ele contrata, vamos dizer, 20 mega de velocidade, ele recebe 6, 8 e paga 10 vezes mais que um americano paga. Então, as empresas lucram demais no Brasil. Elas crescem também muito aqui no Brasil e, é claro, elas têm dinheiro para continuar investindo, elas precisam continuar investindo para angariar mais usuários, tem uma demanda absurdamente grande. A internet não está nem perto de parar o crescimento. Né? No Brasil, eu acho que nem 50% ainda da população tem acesso à internet. Então, se as empresas que estão atuando no mercado hoje dissessem, não, para atender melhor o público, a gente vai ter que diminuir um pouco o investimento, vai vir uma empresa maior e vai tomar essa faixa de mercado que está latente aí, né? Está esperando. Então, professor João Ademar, essa é uma questão mais comercial ou mais política? Pesa o lado comercial, acho que como o Gemerson falou, assim, a concorrência vai responder e vai tentar sanar um pouco essa perspectiva toda que envolve a questão da neutralidade, mas politicamente tem um lado interessante que é a flexibilidade da neutralidade. Quer dizer, assim, a lei prevê que isso é estupidamente criticado por vários setores em relação ao Marco Civil. Existe uma possibilidade de facultar a figura do presidente da República, inclusive como atribuição própria da presidência, atribuição vinculada, inclusive, às atribuições constitucionais, de ouvido o CGI e ouvido o Anatel, a flexibilizar essa neutralidade. Então, pensemos. O grupo de empresas, ou algumas empresas, ela pode constituir um lobby, chegar ao Executivo, e o Executivo Federal e dizer, a gente precisa baixar isso. Tudo bem, ele diz que as circunstâncias em que isso pode acontecer, mas são circunstâncias necessariamente voltadas à subjetividade. E a crítica que se dá é exatamente isso, até que ponto este lobby, até porque vão ser ouvidos os órgãos, mas órgãos que são vinculados à própria presidência, cujos diretores são pessoas apontadas pela própria presidência. Então, é uma coisa que é um pouco estranha.
E, assim, aí é a história, parece realmente ser a falácia da neutralidade. Mas a responsabilidade sobre o conteúdo é do provedor? Não, sim, não. Não e sim. Que é uma outra questão também interessante. Não, de uma maneira geral. Quer dizer, na verdade, assim, foi uma das grandes... Tá, se teve uma coisa ruim, que foi essa questão da neutralidade, que volta e meia vem essa história da crítica com relação à discricionariedade da presidência e poder fazer essa quebra e tal, numa outra monta, existe a história da desvinculação da chamada responsabilidade civil objetiva junto aos provedores. É como se você multasse um carro que tivesse com uma arma a concessionária da rodovia. A concessionária da rodovia passa um carro com droga ou com arma e você vai lá e multa a concessionária. Então, não tem sentido. Então, na verdade, a rigor, não. De fato, não. Ela não pode ser responsabilizada. Ela só vai ser chamada a responsabilidade se é por força de ordem judicial e obedecido, obviamente, os limites técnicos e os limites temporais dela, ela não responder à exclusão desses dados. E, obviamente, a exclusão dentro daqueles limites também que ela pode ir, como o Gemerson falou. Por mais que ela exclua, se aquela imagem, aquela frase, aquele vídeo, aquilo estiver em outro local, já está para além do guarda-chuva protetivo, do guarda-chuva circunstancial do próprio provedor. Também ela é responsável por agir de forma diligente com relação à pornografia de vingança, que também foi um dado bem interessante. Assim, para além dos vários crimes contra a honra que a internet volta e meia traz, dos vários danos contra a honra, que acabei falando crime, mas, enfim, não só crime, mas os danos de uma maneira geral, existe a publicação de fotografias ou vídeos, quer contendo nudez, quer contendo atos sexuais, pelos próprios parceiros, na maioria das vezes. E, obviamente, o nível de transtorno disso é algo muito maior do que outros tipos de danos à honra, eventualmente ocasionados. E aí, sim, a resposta tem que ser muito mais eficaz. Se ela demora essa resposta, ela também pode incorrer na responsabilidade. Uhum. Outro ponto da lei diz respeito, como a gente está falando, a questão da privacidade. O usuário terá garantido o direito à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações. As empresas terão de desenvolver mecanismos para garantir, por exemplo, que os e-mails só sejam lidos pelos emissores e pelos destinatários. Isso é possível, professor Jefferson? É, sim. A tecnologia necessária para que isso aconteça existe há muito tempo. Né? Eu dataria aí algumas décadas. O que acontece é que algumas empresas fazem uso dessas tecnologias, por exemplo, a transmissão encriptada, criptografada, que faz com que quem tente interceptar essa comunicação e pegar esses dados não consiga traduzi-los. Né? Ele pega no formato que está ilegível e ele não consegue. Só que outras empresas elas trafegam dados ainda de forma pura. Então, se alguém mete a mão ali no meio, usando, claro, técnicas muito sofisticadas para isso, se alguém mete a mão no meio e pega esses dados, ele lê. Isso é bem curioso. Então, assim, a parte da comunicação, ponta a ponta, transmissão de dados, tem tecnologia suficiente para resolver. Agora, o que muda é porque eles são obrigados a implementar. O grande problema que isso não resolve, ele tenta inibir, mas não resolve exatamente, é o tráfego de informação, a venda de informação que as empresas praticam. As empresas trocam informações, fazem venda, cedem informações, como foi o caso de espionagem dos Estados Unidos, que o Facebook cedia informação dos usuários. Ele tenta impedir esse tipo de coisa, mas a gente sabe que só basta uma pessoa lá dentro dessa empresa para sabotar todo o processo. Então, apesar de existir uma característica legal que vai tender a diminuir esse tipo de ação, nunca se sabe, né? A natureza humana é um bicho danado, você não sabe daquele cara que está lá sentadinho do lado da máquina o que ele é capaz de fazer. Né? Então... Bom, ao encerrar uma conta, o usuário tem a garantia de que seus dados pessoais serão realmente excluídos? Bem, ele tem por parte da empresa que está guardando aqueles dados. Como eu falei, né, se eventualmente alguém copia esses dados e publica em outro lugar, como também o professor Jodemar falou, fica bem mais complicado. Uma situação ainda de muita insegurança. Né? Só que a grande questão é, esses dados
serão realmente, mas realmente deletadas, né? A gente sabe que existem essas conjecturas políticas aí extremamente complexas que fazem que, por exemplo, a nossa presidente tenha sido espionada, os dados dela estavam acessíveis. Bem, num cenário maluco como esse, a gente nunca acredita de verdade nesse tipo de coisa, né? Mas está lá, é lei, as empresas têm que cumprir. E eu acredito que, com o respaldo da lei, as empresas, pelo menos, têm poder de barganha com quem cede elas com quem pressiona ela para ceder essa informação, né? Ela pode dizer, olha, eu estou incorrendo aqui de, eventualmente, minha empresa fechar porque você está me forçando um governo, vamos dizer, um governo aí força a empresa a ceder essa informação. Ela diz, olha, eu estou aqui no cenário agora bem complicado. As empresas não gostam desse tipo de coisa também, é claro, né? Isso suja a imagem dela enquanto empresa, perde-se usuários, perde-se dinheiro. Então, eu acredito que as empresas vão ter muito interesse em realmente fazer com que esses dados, uma vez que seja lei, sumam. Ou, pelo menos, eles vão ter um respaldo bem melhor para dizer, olha, eu não tenho mais esses dados de verdade porque a lei me obriga. Mesmo que eles mantenham lá, né? Mas eles, pelo menos, agora têm o respaldo para dizer que não tem. Então, a gente vai fazer um intervalo e no próximo bloco voltamos com mais tema jurídico. Aguarde. Voltamos com o programa Tema Jurídico do curso de Direito da Facisa. Professores, qual a opinião de vocês sobre a desvinculação de casos de infração a direitos autorais do Marco Civil? Vamos começar pelo professor. Algumas coisas bem interessantes a partir disso. Primeiro, assim, na hora que eu desvinculo do Marco Civil, eu passo a reconhecer que um problema da magnitude que é o direito autoral dentro da internet não pode ser tratado no Marco Civil. Não pode ser tratado numa lei simples para o direito autoral, como é o Marco Civil. Não simples no sentido geral, no sentido lato. Eu acho que, junto com as questões de privacidade, junto com as questões de honra, direito de imagem e tal, o direito de propriedade intelectual necessariamente foi o direito mais impactado com a assunção da internet. Isso sem a menor sombra de dúvidas. As discussões da reforma da Lei de Direitos Autorais, elas vêm da época do ministro Gilberto Gil. O mundo vem já preparando ou, na maioria das vezes, já modificando suas normas em relação à adaptação das legislações autorais a essas novas realidades advindas com as novas tecnologias de informação e comunicação. Então, assim, foi muito prudente o Marco Civil exigir que só vai se cogitar relações de danos vinculados ou danos decorrentes de violação do direito autoral a partir de uma nova norma que vai ser publicada no futuro. Isso faz com que a gente consiga, de fato, colocar na pauta a discussão e ressuscitar este projeto antigo, que é o projeto de reforma da lei autoral. Sandra, a internet é necessariamente a sociedade da informação na sua máxima forma, na sua plena forma. Então, assim, a nossa perspectiva de compartilhamento, a nossa perspectiva de uso lícito, ou fair use, como os americanos usam, ele faz parte da própria lógica da internet. Raras as vezes nós não estamos diante de uma notícia, ou diante de uma foto, ou de uma imagem, e não buscarmos lá o botãozinho share. Porque a gente quer compartilhar, a gente quer passar isso adiante. Então, quer dizer, cada share é uma violação do direito autoral? Eu não posso pensar dessa forma. Então, a lógica autoralista atual, ela não se casa com essa perspectiva de compartilhamento, acima de tudo, que a internet enseja. É por isso que existem, inclusive, licenças alternativas. Existe já as chamadas licenças copyleft, que é, inclusive, uma brincadeira, uma própria alusão ao próprio copyright, que são licenças advindas das perspectivas do software livre, enfim, que trazem à tona uma lógica de não ir de encontro ao direito autoral, mas de repensar o direito autoral dentro de uma nova lógica, ou dentro de uma nova perspectiva, ou dentro de uma nova filosofia. Professor Jamerson. O Marco Civil ele foi elaborado em cima de muita discussão, boa parte dela jurídica e muito técnica também. Existem várias linhas técnicas que foram aceitas e incluídas dentro do Marco Civil, outras foram deixadas de lado. E eu também considero extremamente prudente, porque a questão do direito autoral, ela tem algumas soluções técnicas que podem ser adotadas, mas elas não são unânimes.
Um fato curioso é que, em alguns países, o Brasil não se inclui muito, porque a coisa é meio danada, mas nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas tendem a comprar muita música, né? É muito incomum você achar alguém que pirateia ou rouba, de verdade, música, né? Mas lá é outra realidade e os preços são bem mais atrativos, né? O que é $1 para eles é 1.000 avos de um salário mínimo. $1 para a gente é um de 250, né? Pesa bem mais. Então, existem alternativas técnicas a isso. Eu acredito que o governo realmente ainda tem muito que pensar, muito a estudar, muito a escutar a sociedade, tentar adaptar esse troço, essa complicação para a realidade brasileira, e vai ter muita discussão aí em cima disso. Agora vamos falar um pouco sobre esse terceiro ponto da lei do Marco Civil, que é a liberdade de expressão. Professor João. Talvez tenha sido o ponto mais crítico no início das discussões. Não por acaso, nos idos de 2007, você tem uma ideia, quando começou-se a discutir essa necessidade de se regulamentar a internet no Brasil, se falava em AI-5 digital, ou seja, numa menção direta ao famigerado ato institucional de 13 de dezembro. O fato é que essa necessidade de ver a internet como um polo livre é uma necessidade que vai necessariamente corroborar a própria visão libertária da web. Ela nasceu com essa perspectiva livre, essa perspectiva de liberdade. É engraçado, tem um autor que é, talvez, assim como o Pierre Levy é a referência dentro de uma perspectiva global, o André Lemos é uma perspectiva nacional. E ele fala nas chamadas leis fundadoras da sabecultura, a primeira lei é necessariamente a liberação do polo emissor. Ou seja, nunca se falou tanto, nunca se teve tanta possibilidade de falar o que se quer. Quer dizer, a liberação da possibilidade do sujeito, do agente, de emitir opinião, isso é fundamental e é um elemento constitutivo da própria sabecultura. Então, assim, foi realmente um motivo de muito, eu diria, medo, quase, eu diria pânico dos ativistas que do início foram contra a legislação. Algo que, de certa forma, vai necessariamente ser sepultado pela lei. Quer dizer, é postulado pelo próprio Marco Civil que ele vem a salvaguardar também, entre outros direitos fundamentais, também a liberdade de expressão. Professor Gemerson, qual a sua opinião sobre isso? Eu vou pegar o gancho da sabercultura, fazer um adendo interessante, que é o seguinte. Esses jovens de hoje em dia, eles estão muito habituados a compartilhar sua vida, trocar informações, conversar, tudo online. É bem atípico agora você ver um grupo de 10 crianças correndo na rua, jogando bola, coisa do tipo. Isso está se tornando cada vez mais escasso, né? E o que acontece? Nesse meio em que esse pessoal adolescente, que a gente também já está inserido, a gente tende a expressar o que a gente acha e assim por diante, como o professor João falou, na internet. E você fala para um grupo fechado, né, inicialmente, e se você se sente à vontade, você propaga aquela ideia para mais pessoas, para mais pessoas. Se a gente não estiver falando sobre liberdade de expressão, em que momento deve se restringir? Se você estiver falando para 10, está bom, mas se você falar para 1.000, não pode. Né? Tá, quer dizer, vai ser necessário estipular o quão expansível é a informação que você está divulgando. Falar mal de mim entre você e seu amigo pode, mas se você falar para mais de 20, não pode. Então, não faz sentido. Realmente, é necessário haver liberdade de expressão. É claro, quem se expressa tem que tomar cuidado com coisas como a difamação, calúnia, porque isso realmente é um problema, né? Quando você permite pessoas falarem o que elas acham o tempo todo sobre tudo, às vezes as pessoas incorrem em alguns erros meio grosseiros. Mas, tirando isso,
Excelente. É um assunto muito polêmico, né? Na verdade. Bom, chegamos ao final de mais um Tema Jurídico. Nós agradecemos a participação dos professores do curso de Sistemas de Informação da Facisa, Gemerson Damásio e João Ademar, que também é professor do curso de Direito. Muito obrigada pela sua audiência aqui na TV Itararé e também no nosso canal no YouTube. Um ótimo fim de semana para você.